As cirurgias corretivas a laser para a visão estão cada vez mais eficientes. Verdade, fiz uma esse ano, estou muito feliz, estou enxergando tudo, não uso mais óculos. Olha que maravilha. A técnica corretiva mais moderna é a baseada na extração de um pequeno filamento da córnea, modificando a sua curvatura. No caso de uma cirurgia para a correção de miopia, o procedimento é feito para deixar a córnea mais plana. Assinale a alternativa que explica corretamente o processo de correção da miopia. Então, vamos lembrar do seguinte. Vamos imaginar aqui um globo ocular, certo? E a primeira membrana que você tem cobrindo o globo ocular é a sua córnea. Ela vem antes aqui da pupila, aí depois da pupila você tem a íris, né? E lá no fundo do olho você tem a sua retina. Então, retina onde se forma a imagem. Então, a córnea é essa primeira película, essa primeira camada que reveste o seu globo ocular. Tá, o que ele pede para a gente dizer aqui, ó? Alternativa A. Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma antes da retina e a cirurgia visa aumentar a distância focal da lente efetiva do olho. A B fala que na miopia, a imagem do ponto remoto se forma depois da retina e a cirurgia visa aumentar a distância focal da lente efetiva do olho. C. Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma depois e a cirurgia visa diminuir a distância focal da lente efetiva do olho. D. Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma antes da retina e a cirurgia visa diminuir a distância focal da lente efetiva do olho. Galera, vamos pensar o seguinte. Quem tem miopia também é dito que tem o olho longo, o olho alongado. Por quê? Porque a distância do ponto remoto, que seria um ponto no infinito, né, o ponto remoto normal, vai acabar se formando quando os raios luminosos chegam paralelos em um ponto antes da retina. Então, como a imagem se forma antes da retina, quando esses raios luminosos chegam na retina do olho da pessoa, eles estão desfocados e a pessoa enxerga uma imagem embaçada. Então a gente sabe que na miopia a imagem se forma antes da retina. Então a alternativa A está correta desse ponto de vista, a alternativa B está incorreta, a alternativa C está incorreta e a alternativa D está correta desse ponto de vista. Mas agora, para que a lente, para que a cirurgia corrija a miopia, ela deve aumentar ou deve diminuir a distância focal efetiva do olho? Vamos lembrar que quando você tem raios luminosos que vêm de um ponto muito distante, um ponto remoto, um ponto que se encontra no infinito, esses raios chegam paralelos na lente, né? E eles vão se encontrar justamente no foco da lente. Então, se eu tenho os raios luminosos se encontrando nesse ponto antes da retina, eu sei que esse ponto é o foco efetivo do olho dessa pessoa. Como eu preciso que a imagem se forme numa distância maior sobre a retina, eu preciso fazer com que esse foco fique a uma distância maior da nossa córnea. Então tá lá, ó, F', não é? Se eu tenho que afastar o foco da córnea, eu tenho que aumentar a distância focal da efetiva do olho. Caso você não esteja lembrando disso, vamos colocar aqui, ó, rapidinho. Opa, ajeito bonitinho a régua, pronto. O nosso olho, ele funciona como uma lente convergente. Então tá aqui, ó, lente convergente, aquela que tem bordas finas, em geral. Vamos desenhar aqui um eixo principal da lente. Não desenhou? Vamos. Agora sim. E toda vez que você tem um objeto muito distante, os raios luminosos provenientes desse objeto, eles chegam paralelos entre si. Mas a gente sabe também que toda vez que um raio luminoso incide sobre a lente paralelamente ao eixo principal, esse raio luminoso acaba sendo desviado, refratado, para o foco da lente. Então tá aqui, ó, o raio luminoso é desviado na direção do foco, aonde vai formar a imagem de um objeto muito distante. Ah, então é isso, ó.
como a gente precisa que a imagem chegue para trás, se afaste da nossa córnea para se formar em cima da retina, a gente precisa aumentar a distância focal efetiva do olho. E aí, qual que é a alternativa correta? Só pode ser a alternativa A, tá aqui, ó, aumentar a distância. Opa, não era para riscar, era para grifar. Aumentar a distância focal da lente efetiva do olho. Essa é a nossa alternativa correta. Bonitinho, né? Então, ótica da visão. Caso você esteja assistindo esse vídeo ainda antes da prova da primeira fase de 2021, esse é um assunto que não vai cair na prova da Unicamp esse ano. Ótica da visão foi retirado do programa por conta de todo o problema da pandemia do coronavírus, né? Inclusive tem um videozinho aqui também, ó, que eu estou colocando aqui, que fala sobre as mudanças no vestibular da Unicamp para esse ano.